cuidado para não confundir, tá? Com a derivação prefixal ou sufixal. A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva, que até então, até esse início de explicação, bate certinho com a prefixal ou sufixal. Mas, vejamos, acrescentados à palavra primitiva de forma dependente. Ou seja, os dois afixos não podem se separar. Ou seja, eu acrescento um prefixo e um sufixo, porém, nenhum deles pode ser retirado, porque senão a minha palavra perde o sentido, tá? Eles não podem separar, devendo ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Então, poderia ter deixado aqui, mas agora eu vou apagar. Vamos lá. Por exemplo, na palavra anoitecer. Gente, a palavra anoitecer vem de que palavra? Vem da palavra noite, certo? Vou botar aqui até o E, só para que a gente consiga identificar a palavra primitiva, tá? Então, pra gente conseguir, porque a gente poderia colocar noitada e aí a gente sumir com esse E, mas colocar o T, até o T como radical, tá? Mas não vou entrar nisso não. Achei a palavra primitiva. Opa, eu tenho um A, que configura o meu prefixo, porque vem antes do meu radical, antes da minha palavra primitiva, antes da T. E nós temos o ser aqui, tá? Que tá terminando a minha palavra e o meu sufixo. Agora vejamos, na derivação prefixal ou sufixal, como o caso de deslealdade, se eu suprimisse o prefixo, ficaria lealdade e a palavra existiria. Se eu suprimisse o sufixo, ficaria desleal e a palavra estaria ok, ela existe. Agora, aqui na derivação parassintética, isso não acontece. Quando eu tenho uma derivação parassintética, eu tenho o prefixo e tenho o sufixo, mas eles dependem um do outro. Eles não são independentes como na derivação prefixal ou sufixal. Na parassintética, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra ela se torna inexistente. Então vejamos, anoitecer. Aqui eu tenho a palavra primitiva que vem da palavra noite, né? Anoitecer vem da palavra noite. Beleza. Aqui eu tenho o prefixo e tenho o meu sufixo. Eu falo à noite junto. Eu tenho, claro, a locução à noite, que é craseada e é separada, tá? Tenho a noite, mas a palavra à noite junto, ela não existe. A palavra anoitecer junto não, perdão, porque eu tô falando da noite. A palavra anoitecer, ela também não existe. Se ela não existe, na verdade, o que eu tô mostrando? Que a gente tá falando de uma derivação parassintética. Por quê? Tanto o sufixo como o prefixo fazem falta se forem retirados. Eles não podem ser retirados. Tranquilo? Anoitecer, neste caso, não existem as palavras à noite ou noitecer, que foi como eu expliquei. Logo, os afixos, ou seja, afixos, prefixo e sufixo, tá? Eles não podem se separar. Tranquilo? Continuando. Derivação regressiva. Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Então, eu não acrescento nada, como acontece com o prefixo e com o sufixo. Não acrescento nada. Eu retiro, é formada por redução. Então, vejamos aqui. A palavra comprar. Comprar, que é verbo, vira compra, por exemplo. O que foi que aconteceu aqui? Eu suprimi a consoante R, certo? Aqui, perdão, aqui. Deixa eu botar aqui comprar. E aqui compra como sendo substantivo, tá? A compra foi feita ontem, por exemplo. Então, comprar perdeu o R e virou compra. Essa supressão, tá? Se chama derivação regressiva. Por que regressiva? Porque está regredindo. Essa regressão faz com que eu perca uma consoante, enfim, uma vogal, mas uma consoante de fato, que geralmente é a forma como numa classe gramatical ela acaba sendo modificada, tá? Então, por exemplo, beijar, que é verbo, vira beijo, por exemplo. Então,
de beijar para beijo, acontece o quê? Uma derivação regressiva. Ocorreu uma regressão, houve a perda aí da terminação AR e foi substituída pela vogal O. Tranquilo? O verbo se transformou em substantivo. Tranquilo? Derivação regressiva. Agora a derivação imprópria. Derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão, a regressiva ela perde, tá? Ocorre essa supressão. E na derivação sufixal, parasintética e assim sucessivamente, a gente tem ganhos, né? De prefixo e de sufixo. Então, na derivação imprópria, ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Então, aqui eu botei os adjetivos passam a substantivos. Os bons serão contemplados, tá? A gente tem um adjetivo que se transforma em substantivo, um substantivo que se transforma em adjetivo e assim sucessivamente. Os particípios, eles passam a substantivos. Aquele garoto alcançou um feito. Bom, deixa eu só colocar aqui bom. Botar bons. Funcionaria como adjetivo. Eles são muito bons no que fazem. Por exemplo, então bons funciona originalmente como adjetivo. Mas aqui, os bons serão contemplados. Percebam que os bons, houve uma modificação na classe gramatical. Eu não mexi na estrutura, tá? O que eu fiz? Eu coloquei um artigo. O artigo, o pronome, ele tem a função de substantivar palavras. O artigo, principalmente, sempre estejam de olho no artigo. Então, os bons, esse bons aqui se transformou em substantivo. Devido ao artigo, devido à presença do artigo, tá? Em bons, a gente não perdeu nem ganhou nada, tá? Simplesmente houve a mudança de classe gramatical. O nome disso é derivação imprópria. Por que imprópria? Porque a originalidade, ou seja, a classe gramatical original foi modificada, tá? Os particípios, tá? Terminação ado e ido, os originais. Ou ainda temos os particípios irregulares. Por exemplo, não falo fazido, mas falo feito, tá? Que inclusive é um exemplo aqui. Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Então, feito, ele tinha feito o trabalho de forma equivocada. Por exemplo, esse feito, ele tinha feito, significa, um verbo no particípio. Feito está no particípio. Mas aqui, aquele garoto alcançou um feito, esse um, que é artigo indefinido, modificou a classe gramatical do meu verbo e o transformou em substantivo, tá? Porque o artigo, ele tem a função de substantivar palavras, ou seja, de torná-las substantivos, tá? Os substantivos passam a adjetivos. O funcionário fantasma foi despedido. Fantasma é originalmente o quê? Substantivo. O fantasminha camarada, por exemplo, né? Que era um desenho que passava antigamente, tá? Não sei se vocês são dessa época, mas tinha um fantasminha camarada. Então, o fantasma é originalmente o quê? Substantivo. Agora, quando eu digo o funcionário fantasma está caracterizando quem? Funcionário. Então, fantasma, ele deixou de ser substantivo e passou a ser o quê? Adjetivo, tá? O menino prodígio substantivo e passou a ser adjetivo. O nome dessa mudança de classe gramatical, em que não ocorre nenhuma mudança na palavra, mas na classe gramatical dela, se chama derivação imprópria, ok? Bom, gente, nós fechamos aqui, tá? Peço a vocês que estejam atentos a todos esses detalhes. E como eu falei, não deixem para assistir nada em cima da hora, façam os exercícios, porque só dessa maneira vocês vão entender cada etapa desse nosso conteúdo que é novo para vocês, tá bom? Então um beijo, qualquer dúvida é só entrar em contato, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.